Fala, gente boa, tudo bem? Alexandre Antunes aqui, esse é o Teoria da Inspiração e olha só, estou aqui para falar de Fantastic Four. Mas antes de falar sobre Fantastic Four, Quarteto Fantástico, você sabe, curte esse vídeo, compartilha e eu preciso dizer para você o seguinte, que esse vídeo vai ter, já começo falando que esse vídeo vai ter spoiler, então é objetivo, porque já vou deixar aqui claro aqui que provavelmente o que eu falar aqui configura dentro da regra mundial de spoilers, um aspecto de spoiler. Eu não vou falar aqui da trama, dos personagens, no sentido assim de entrar em detalhes da trama e tudo mais, mas vou comentar um pouquinho sobre uma decisão importante que acontece no final e pode ser considerado como spoiler, tá bom? O filme Quarteto Fantástico chegou aos cinemas semana passada. É um filme esperado, é um filme que dá início a uma nova fase da Marvel. É um filme que é preparatório para o filme dos Vingadores Doomsday, que está chegando aí, que tem o Doutor Destino. E, portanto, é um filme que tem muitas expectativas. O Quarteto Fantástico é considerado a primeira família da Marvel, no sentido de que quando você tinha ali os heróis, que eram eles eram personagens únicos, então Stan Lee, ele resolve então criar uma família, e é considerado então a primeira super família, o primeiro super grupo que se reúne, né? E o Quarteto Fantástico, então, é a primeira super família dos quadrinhos e a primeira super família da Marvel. Fez muito sucesso nos anos 60, anos 70, o Quarteto Fantástico. Quem nunca usou essa expressão, né? Olha aí, Quarteto Fantástico, sempre 4 pessoas brilham, no esporte, inclusive, ou um grupo que funciona muito bem, usa essa expressão, quarteto. Olha esse quarteto, Quarteto Fantástico, por causa do Quarteto Fantástico da primeira família da Marvel, que é ali o Homem Elástico, né? O Reed Richards, Sue Storm, o Johnny Storm e o Ben, né? É o Ben mesmo? Falei o nome certinho, não sei, eu acho que acertei lá, né? Que é o Coisa, né? O Homem Tocha, o Coisa e a Mulher Invisível. E agora saiu em 2025 o filme da primeira família, e por conta desse vínculo com Vingadores, é um filme que tem chamado a atenção. E aqui eu quero comentar, a teoria da inspiração é a mensagem por trás da mensagem, então eu quero comentar uma mensagem que eu encontrei ali no filme. Mas antes de falar sobre isso, eu preciso falar duas coisas importantes. Primeira delas, o filme é bom. Quando eu falo que o filme é bom, eu estou dizendo para você o seguinte, que é um filme que você assiste tranquilo, um filme legal, uma história de aventura, uma história que deixa ali você bem envolvido ao longo do filme. É um filme curto, então é um filme que dá para você assistir tranquilamente. Está dividindo opiniões, tem críticos que estão odiando, tem críticos que estão amando. E o que eu digo para você sobre esse gosto do filme? Vai ser o seu gosto. Você vai lá, vai assistir e você deve tirar sua opinião sobre o filme, se você gosta ou não. Tem muita gente gostando, tem muita gente que não está gostando. Eu gostei, apesar de não ter gostado da mensagem da qual eu vou falar aqui daqui a pouquinho. Uma segunda coisa, o pessoal sempre me pergunta sobre esse tipo de filme a seguinte perspectiva: olha, posso levar minha família, eu posso levar crianças, posso levar menor de 18 anos, é um filme que vai ter algum constrangimento, é um filme que tem alguma mensagem da cultura woke. Bem, é difícil você saber o que está vinculado com cultura woke, isso aí desdobra um monte de coisa. Mas, tecnicamente, esse é um filme que não tem cenas constrangedoras. Então, não tem ali nenhuma bandeira que é levantada, ideológica. Você tem ali questões que alguns acham que, de repente, dá ênfase em um determinado assunto, outros não. Então, assim, você não vê absolutamente nenhuma bandeira escancarada ali no filme. E é um filme que narra uma construção de uma aventura dessa família, que é a família do Quarteto Fantástico. Dito isso, então, agora eu quero ir para o assunto que me faz gravar esse vídeo, que é o motivo do Teoria da Inspiração existir, e que é a famosa mensagem por trás da mensagem. E aí, a partir de agora, então, tá? Temos spoilers do que acontece. Bem, a mensagem principal do filme é uma mensagem que fala sobre sacrifício. Vai aparecer lá o Galactus, e ele vai exigir, ele é um devorador de planetas, ele vai exigir em algum momento ali do filme que, para que ele não devore o planeta Terra, que é um planeta Terra de uma outra realidade, da qual aquela família faz parte, então esse ser dimensional chamado Galactus, ele quer devorar lá o planeta, ele é um devorador de planetas, mas quando ele descobre que a Sue Storm está grávida,
e que o filho que ela espera é um ser super poderoso, e ele percebe o poder daquele ser ali, que é o Franklin. Ele então resolve fazer uma barganha. A barganha eu poupo o planeta de vocês se vocês me derem o filho de vocês. E aí o que a gente tem ali é uma mensagem clássica de sacrifício. O que envolve sacrifício? Envolve a questão de que uma pessoa vai morrer pela humanidade, ou vai ser entregue pela humanidade, ou não, né? Aquele ser Galactus, ele simboliza muito claramente ali a morte que se aproxima e o que fazer diante de algo tão poderoso que você não tem ali como evitar. O que me chamou a atenção? Aqui nesse momento do filme, o filme ele tem a opção de ser épico, porque eu não nem estou falando aqui de um bebê se sacrificar, de um bebê ser entregue, mas eu estou falando ali do pai e da mãe, pensando na história ali do filme, deles se sacrificarem pelo filho, para que houvesse a salvação do planeta, e quando eu falo disso, eu estou falando de um sacrifício de peso, né? Eu entendo que isso aí seria muito interessante. Mas o que acontece? O filme vai por outro caminho. Evidentemente que os pais não querem entregar o filho, isso é natural, ok? Entendendo a mensagem do filme ali, você concorda com eles. Mas o que acontece ali? Tem uma cena marcante que a Sue Storm vai discursar para o mundo, e ela diz assim: nem eu vou sacrificar o meu filho para o mundo, e nem o mundo vai ser sacrificado pelo meu filho. Ou seja, ela está dizendo o seguinte: não vai haver sacrifício. E nós vamos encontrar redenção de outra forma. Isso aí é um negócio que diz muito sobre essa geração, diz muito sobre esse senso que o ser humano tem de rejeitar e de tentar resolver coisas que são insolúveis pela sua própria força. No filme, o Senhor Fantástico, ele vai então criar um plano. O plano dele, eu estava vendo aí um outro canal, posso citar aqui, que é o Omelete, o Hessel, que é um cara muito crítico, às vezes meio, né? Mas ele fala um negócio sensacional, que ele pega e fala assim: como que em 24 horas vai erguer torres no mundo inteiro para o plano do Senhor Fantástico, ali do Reed Richards? Ele poderia ter uma tecnologia que criasse essas torres, mas unir o mundo. Ele vai lá juntar pedreiro e em menos de 24 horas erguer umas torres com funcionamento todo. Não funciona. E eles criam um plano mirabolante de transportar a Terra para um outro lugar, num outro sistema solar, parecido com o sistema solar do planeta Terra. E o que acontece? Não dá certo, e aí, num determinado momento, então, o Galactus, que representa bem claramente essa morte, eles tentam usar a criança lá como isca, que eu também, que fica péssimo esse negócio, e aí o Galactus pega a criança, e aí entra a oportunidade do que seria talvez o sacrifício. E aí é que é a minha crítica. A Sui, ela não está fazendo o que ela faz para sacrificar-se ou fazer um sacrifício pelo mundo ou pelo filho dela. Ela está tentando salvar o filho da situação, e ali entra naquela coisa de uma mãe que vai ao extremo da sua força, e isso acontece na humanidade. Ela enfrenta então esse ser dimensional, ela consegue colocar ele ali na armadilha para mandar ele para lá para o outro lugar, para um outro espaço ali no plano ali que eles tinham. E ali você tem algumas oportunidades de sacrifício redentivo, ou do Tocha Humana, que um momento poderia ser ele, ou a própria Sui, que ela vai até o extremo e em tese morre. E aí onde que está a minha crítica? E ali eu vejo muito claramente essa questão de redenção sem sacrifício. Ela vai ao extremo da força dela para poder salvar o filho, mas ela não está pensando em salvar a humanidade, ela está pensando em salvar o filho que está nas mãos ali do Galactus, nesse momento. Ela morre. Só que sabe aquela morte sem peso? Eu estava assistindo o filme nessa hora, e quando ela morre lá, então eu falei que seria com spoilers, tá? Ela morre nessa altura do filme. Cara, na hora eu falei assim, não vai, porque eles não vão matar ela, eles vão ressuscitar ela, vai acontecer alguma coisa. E aí o que acontece na sequência? O bebê é colocado lá sobre ela e ela é então ressuscitada. Gente, sabe que você no cinema ali, a gente costuma perceber que certas coisas elas têm que ter peso. Eu lembro até hoje, que eu estou usando Superman aqui não por causa do filme, mas é porque eu sou decenalta também, mas eu gosto de filmes da Marvel, acompanhei, falei dos filmes da Marvel, o canal aqui, o primeiro vídeo que surgiu aqui do meu canal foi sobre um filme da Marvel, então
Eu não sou anti-Marvel. Mas eu me lembro, lá em 1993, quando eu li uma revista que trouxe peso àquilo que eu estava lendo, que chamava A Morte do Superman. Na revista, a história mostrava que, para salvar a humanidade, aquele herói, ele foi ao extremo, enfrentou um inimigo chamado Apocalipse, olha como é que o mundo é, e ele morre lutando contra esse monstro. A revista termina com a morte do Superman. Aí puxa agora para o filme do Quarteto Fantástico. Quando a Sui morre tentando enfrentar ali aquele inimigo, usando todas as suas forças, gente, imediatamente ali eu percebi que aquilo ali seria uma coisa de 5 segundos. Tipo, aí você vê o Senhor Fantástico lá chorando, o Coisa chorando, o Tocha chorando, que o Tocha quis se sacrificar, mas aí ele não consegue. Aí o sacrifício fica nessa personagem. Sabe aquela coisa sem peso? Sabe aquela coisa que você sabe que não vai durar? E eu fiquei pensando assim, na hora, o meu pensamento era: choro é desnecessário, choro sem importância, choro sem peso. Estão lamentando uma coisa que daqui a um segundo eles vão resolver. E é o que acontece. Em menos de alguns segundos, menos de um minuto, o bebê é colocado sobre a Sui e o bebê ressuscita, porque o bebê é um bebê super poderoso. O que eu vejo nisso aí? Eu vejo que essa é uma tendência geracional de tentar resolver os problemas com as nossas próprias forças e tentar, de alguma forma, mandar uma mensagem que às vezes a gente consegue fazer a redenção sem sacrifício, às vezes a gente consegue dar um jeitinho, a gente consegue resolver o problema, às vezes alguém vai resolver o problema. E, gente, é frustrante, porque existem problemas, e eu escrevi isso num carrossel que eu fiz lá no Instagram, existem problemas que não têm solução. Por mais que o ser humano planeje, por mais que ele se organize, por mais que ele tenha estratégias, por mais que ele crie coisas, existem coisas para as quais nós não temos solução. E uma dessas coisas se chama morte. Então, o que eu vejo nisso aí? A construção que eles fazem é uma construção de rejeitar ou tentar resolver de um jeito humano, e não traz peso àquilo que acontece, porque em menos de um minuto eles resolvem todo o problema. Mas eu fico pensando, se tá falando de multiverso, se tá construindo uma história assim, olha como teria peso se no final desse filme a Sue Storm ela tivesse feito o sacrifício e ela então finalizasse essa história dela morrendo, e essa morte dela trouxesse peso num sacrifício que foi feito para salvar a humanidade. Ó, seria um final maravilhoso. E aí depois eles colocassem outra Sue de outro universo, porque aí seria uma coisa interessante. Aí você fala assim, nossa, mas para que fazer isso? Volta no filme que marcou as nossas gerações, lá de 2019, Vingadores Endgame, Homem de Ferro, uma das últimas cenas do filme, o que o Homem de Ferro tá fazendo? O Homem de Ferro que tá aqui, ó, ele faz o sacrifício, ele morre, e a morte dele tem um peso, ou seja, o Homem de Ferro não voltou, né? Ou seja, a gente precisa entender o peso das coisas e resolver as coisas de um jeito certo. Eu estava assistindo outro filme, para concluir aqui, Borderlands, e é um filme que apareceu para mim, que tem lá o Jack Black, né, o Kevin Hart, é um filme legal, de aventura, quase, né, uma aventura espacial. Mas a personagem principal lá do filme, eu esqueci o nome dela, que é aquela que até fez Senhor dos Anéis, eu sempre esqueço o nome dela. Ela é a personagem principal do filme, e ela tem uma hora que ela pega e fala assim, ela pega e fala dessa forma assim, ó, sem sacrifício não tem salvação. É uma outra história, é um outro filme, e tem um momento que ela está contando ali como uma coisa tem que resolver, e ela pega e fala assim, sem sacrifício não tem salvação. E ela repete essa frase. E eu estava assistindo na mesma semana que eu assisti Quarteto Fantástico, eu não tinha assistido esse filme ainda, Borderland. Eu falei assim, cara, olha como é que é verdade. Sem sacrifício, sem verdadeiro sacrifício, não tem salvação. E para mim, Quarteto Fantástico peca, e ele se transforma num filme que poderia ser fantástico, mas se torna num filme esquecível, porque ele faz o que todo mundo faz. Ele tenta resolver o problema da humanidade, de uma crise gigante que a humanidade tinha, sem o sacrifício. Mas eles tiveram, do jeito deles, na lógica humana, existencialista, antropocêntrica, a redenção. Mas aí, do jeito deles, fica esquecível e não é fantástico.
Bem, esse é o Teoria da Inspiração, esse aqui é a minha análise do filme Quarteto Fantástico, e com spoilers, da segunda parte, pelo menos do meu vídeo tem spoilers, e é isso, quero saber se você viu essa mesma coisa, se você concorda comigo, deixa aí nos seus comentários, se inscreve, compartilha esse vídeo, compartilha com o máximo de pessoas, porque a gente precisa da sua ajuda, e é isso, a gente volta a qualquer momento falando sobre cultura pop, teologia, filosofia, tudo misturado, e esse é o Teoria da Inspiração. Bem, eu fico por aqui, até a próxima, e como diriam os mestres Jedi, que a força esteja com vocês, meus padawans. Até a próxima. Valeu. Fui!